A mulher estava enjoada e foi ao hospital fazer um exame, e ficou chocada ao descobrir que estava grávida de gêmeos de novo, mas mesmo assim decidiu abortar. Só que quando ela levantou a cabeça, viu o marido CEO vindo direto na direção dela. O homem, sem dizer uma palavra, arrancou o laudo do pré-natal da mão dela. Quando viu escrito gravidez gemelar precoce, o CEO ficou completamente chocado. É que, desde que casaram, os dois sempre viveram como estranhos no mesmo teto, e já fazia 2 anos que estavam em Guerra Fria. Os mais velhos, sem saber de nada, ficavam cobrando o tempo todo para eles terem filhos, especialmente o pai dela. Ele queria usar a filha para prender o CEO, e foi logo dando uma ordem. Queria um neto até o ano seguinte. Ela concordou na força, mas por dentro estava completamente sem saída. Porque ela sentia que não havia nenhum sentimento entre ela e o marido. Muito menos chance de nascer algo de amor entre eles. Foi justamente na noite em que recebeu essa ordem, que ela recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Estou grávida do filho do Luye, some daqui logo. Ela leu a mensagem e deu uma risada irônica, pensando que o CEO finalmente não aguentou e foi arrumar outra. Ela refletiu. Esse casamento falso desde o início finalmente tinha chegado ao fim. Mas no segundo seguinte, ela de repente sentiu uma onda de enjoo, e um pressentimento ruim tomou conta dela. Ela lembrou que a única vez que os dois tinham tido contato recentemente foi naquela noite, 2 meses atrás, quando o CEO chegou bêbado em casa. Só então ela percebeu que a pílula do dia seguinte que tomou não tinha feito efeito. E o mais irônico, no dia seguinte, o avô convocou toda a família de volta para a mansão. Ele disse que a saúde não estava boa, e depois de muito pensar, tomou uma decisão. Quem conseguisse dar a ele um bisneto em até 1 ano, ganharia 50% das ações do grupo. O restante seria dividido igualmente entre os outros herdeiros. A tia do CEO mal ouviu isso e já não conseguiu ficar parada, porque de todos os netos do avô, só o CEO era casado, o que era injusto para os outros. O avô rebateu na hora. Eu não falei que precisa ser filho dentro do casamento. Filho fora também conta. Mal o avô terminou de falar, o CEO prometeu na hora para ele, que em até 1 ano ele com certeza daria um bisneto pro avô, mas ela não queria nem pensar em ter um filho com ele. E achava que o casamento deles não tinha mais motivo para continuar. Pensando nisso, ela soltou a mão do CEO na hora e foi até o avô contar que ele já tinha um filho com outra mulher lá fora. E ainda disse, toda generosa, que podia se divorciar a qualquer momento. Assim ele poderia casar de vez com quem quisesse. Mas o homem ouviu aquilo e ficou entre o riso e a raiva. Nem ele mesmo sabia quando tinha virado pai de um filho ilegítimo. E a própria esposa ainda queria fazer o bem para ele com outra. De raiva, ele pegou ela pelo braço e arrastou de volta pro quarto. Fica me jogando na cara coisa que eu não fiz e ainda quer se divorciar? Pode tirar esse sonho da cabeça. O CEO mandou ela explicar direitinho, e ela não escondeu nada. Jogou na cara dele as fotos e mensagens que a outra tinha mandado e perguntou: isso aqui não é prova suficiente de que você vai ser pai? Era a primeira vez que o CEO via aquela mulherzinha quieta e dengosa ficar tão afiada de ciúme. Lá no fundo, ele sentiu uma pontinha de alegria sem querer. No segundo seguinte, ela disse que podia sair de mãos vazias. Dito isso, ela não quis ouvir mais nenhuma explicação e saiu do quarto. Depois que ela foi embora, a mãe entrou no quarto querendo saber o que estava acontecendo. O CEO disse que era só uma brincadeira de mau gosto, que ele não tinha filho nenhum ilegítimo. Mas a mãe ficou preocupada, perguntando se ele tinha algum problema lá embaixo, e avisou que ele não podia deixar o orgulho atrapalhar o tratamento, o que deixou o CEO completamente perdido. Só quando a mãe mostrou o celular ele entendeu. A boa esposa dele tinha saído por aí espalhando que ele tinha uma deficiência. No dia seguinte, ela comprou um teste de gravidez na esperança de estar errada, e descobriu que estava grávida mesmo. Naquele momento, ela desmoronou. Enquanto isso, o CEO chegou em casa furioso querendo uma satisfação dela. Só que aí ele descobriu que ela estava se trancando no quarto como se fosse um ladrão chegando. Ele arrancou o alfinete da gravata e arrombou a porta. De raiva, ele queria literalmente devorar ela. Ela recuou assustada com aquela presença intimidadora. Ela tentou escapar para dormir no quarto de hóspedes, mas ele a segurou na hora, dizendo que esse casamento não ia acabar só porque ela queria. Mas ela realmente não entendia. Aos olhos dele, ela era sem graça e sem atrativos, e ele nunca ficava sem mulher nenhuma jogando na dele. Se os dois se suportavam mal, por que ficar se torturando juntos? Você não é eu. Como sabe o que eu penso? Talvez eu simplesmente goste de você do jeitinho sem graça que você é. Mas ela não tinha mais cabeça para ficar tentando entender o que ele queria dizer. Ela sabia muito bem que os dois tinham chegado até aqui por causa dela. 2 anos atrás, ela tinha abortado o primeiro filho dos dois sem avisar. E o motivo do CEO não querer o divórcio era exatamente esse. Ele queria que ela pagasse o filho que devia. Ao ouvir que ele queria tanto um filho, ela deu uma alfinetada. Era só ele dar um estalo que tinha moça nova lá fora para dar filho para ele. E ela podia muito bem abrir caminho sem reclamar. Ela até tinha tomado uma decisão. Dessa vida, ela ia cortar de vez qualquer ligação com esse homem. Aí no dia seguinte, foi com a melhor amiga pro hospital, já decidida a fazer o aborto. Mas quando fez o exame, ficou chocada ao descobrir que eram gêmeos. Por um momento, ela não sabia o que fazer. E foi justamente aí que o CEO apareceu vindo direto na direção dela. E sem deixar ela falar nada, arrancou o laudo pré-natal da mão dela. Louis, me devolve! Não pode ver, me devolve! Ei, me devolve! Não pode ver, não pode ver! Louis, me devolve! Não pode ver! Você está grávida!